Bem, o gestor pela confiança é aquele escolhido ou escolhida a partir das relações de parentesco, amizade ou política. É muito fácil a gente lembrar logo de início da prefeitura, né? Prefeitura, o governo do estado, enfim. Aí coloca um parente, coloca um amigo ou alguém que deu um apoio político, mas ele é um gestor, né? Então, dentro do limite da lei, né, porque a lei ela estabelece alguns limites para isso, esse é tido como o gestor pela confiança. E aí o objetivo não é marginalizar um gestor ou outro. Nós vamos dialogar aqui o que pode dar certo e o que pode dar errado nesse tipo de escolha, porque a gente vai muito pelo senso comum, né, do juízo de valores. Então, se é um gestor porque é parente ou porque é cargo político, essa pessoa não vai trabalhar, não vai fazer nada. Quando, na verdade, isso depende muito de um profissional para outro. Então, é sobre isso que nós vamos falar para cada um deles aqui. O gestor pela confiança, ele pode dar certo se o gestor assimilar que, apesar das relações, né, pessoais que motivaram a escolha, que ele precisa se qualificar, né, para entregar resultado. Porque o que acontece? Independente de você ser escolhido pela confiança, você vai exercer um papel. Não tem como um gestor se esconder. Por quê? Vou falar no caso específico da gestão pública, mas também quero falar das outras duas situações também. Na gestão pública, o secretário, ele é ordenador de despesa, ou seja, quem ordena pagamento dentro de uma secretaria é o secretário ou a secretária. E também é o responsável pelo orçamento da pasta. Então, quem assina ofício, quem faz tudo é o gestor. Então, ele precisa buscar um mínimo de conhecimento. Eu conheço caso de gestor que trabalhou comigo, que saiu do absoluto zero para ser uma referência na secretaria que ele atua. Por quê? Porque ele se esforçou. Na conversa que ele teve comigo, ele falou: Márcio, eu não sei nada, cara, me ajuda, mas eu quero muito fazer. E ele cresceu. E foi um crescimento rápido. A partir de um ano de trabalho já era uma outra pessoa. Então, é possível, né? E ele era uma pessoa de indicação política, por isso que eu estou citando essa situação. E aí tem um aspecto importante que eu falo no final aqui, que é a conquista da equipe. Nenhum gestor consegue avançar se ele não conquistar a confiança, porque a equipe, ela mesmo sabendo fazer o trabalho, ela não vai fazer sem um comando. Por quê? Porque existem várias maneiras de você fazer uma mesma coisa. A equipe não sabe como você quer que faça. Ela sabe fazer, mas você precisa dizer como é o seu jeito. O que é o seu bom, né? E no caso de organização da sociedade civil, que não se fala muito, mas é muito comum um gestor pela confiança. Porque às vezes uma pessoa funda uma organização e põe o filho. Por quê? Porque a organização social também lida com recurso, né? Ela tem ali os seus propósitos institucionais também, e às vezes a pessoa, a primeira lembrança que ele tem é de pôr a mulher ou o filho. Então, desde que a mulher ou o filho, algum parente, ou até uma pessoa política ali da comunidade, faça esse trabalho de forma adequada, buscando conhecimento e sabendo trabalhar com a equipe, pode dar certo. Ok? Então não é uma coisa que nasceu para dar errado. Se for observadas essas questões, pode dar certo, como já tem situações exitosas em relação a isso. Pode dar errado se o gestor, pela confiança, se colocar na zona de conforto e superioridade. Ah, não, o meu pai é o dono disso daqui e eu não vou trabalhar, ou vocês vão ter que fazer do meu jeito, quando eu quiser e da forma que eu quiser. Isso acontece, por exemplo, vamos pegar o caso de empresa. Uma pessoa, ela funda uma empresa e é normal que leve alguém da família para ser o seu sucessor nos negócios. Porque uma empresa, ela visa o quê? Visa lucro. E também precisa ter uma relação de confiança nessa escolha. Então é natural que tenha isso. Tem uma amiga minha que o pai dela teve uma empresa durante 40 anos.
Era uma microempresa, mas era uma empresa. Quando ele faleceu, os filhos assumiram. Em 5 anos a empresa fechou. Uma empresa que durou 40 anos. Por quê? Porque não havia o envolvimento da família nos negócios do pai. Então pode ser também uma estratégia. Agora, vai dar errado se os filhos acharem que estão ali para botar o pé em cima da mesa e não fazer nada, né? Ficar apontando o dedo só. E aí tem uma questão importante que eu sempre falo para os meus colegas que são gestores, para as pessoas que fazem formação junto comigo, que se você perdeu a equipe, você perdeu tudo. Não existe nenhuma possibilidade de sucesso numa empresa ou na gestão pública, a partir das secretarias municipais, estaduais, ou que seja do governo federal, ou mesmo em organização da sociedade civil, se você perder a equipe. Se você perder a equipe, desmontou qualquer possibilidade de sucesso ali.